Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero e desejo que todos estejam bem e com saúde. Na nossa aula de hoje, estudaremos sobre a adição de números inteiros. Vamos somar números negativos e positivos. Prestem bastante atenção na explicação. Vamos analisar as seguintes situações. Ao disputar um torneio de handebol, a equipe da escola do bairro obteve 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe obteve ao todo nesse torneio? Então, nós estamos somando dois números positivos, tá? Eu posso colocar o sinal de mais na frente do número ou não. Então, 4 mais 5, 9. Vocês já sabem fazer essa conta e ela é muito fácil. Então, a equipe obteve 9 pontos. Segunda situação. Nesse mesmo torneio, a equipe da escola fundamental perdeu 2 pontos no primeiro turno. Perdeu. Saldo negativo. E 4 pontos no segundo turno. Menos 4. Quantos pontos a equipe perdeu ao todo nesse torneio? Então, eu tenho menos 2 pontos mais menos 4. Observe que eu tenho o uso de parênteses. Mais com menos, menos. Menos 2 com mais com menos, também dá menos. Sinais diferentes, fica negativo. Menos 2 com menos 4, menos 6. Eu junto os valores e conservo o sinal. Suponha que a temperatura em Cracóvia, no sul da Polônia, nesse momento é de menos 13 graus. Indique a nova temperatura se o termômetro, vamos analisar, está menos 13 graus. Se subir 5 graus, menos 13 subiu. Então, é mais 5. Sinais diferentes. Eu vou subtrair 13, vai tirar 5. Menos 13 mais 5, menos 8. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior número absoluto. Agora, suponha que a temperatura está menos 13 e vai baixar. Então, ela vai diminuir mais ainda. Menos 13 com menos 12. Sinais iguais. Eu vou juntar menos 13 com menos 12, vai dar menos 25. Eu somo os valores e conservo o sinal, tá? Jonas entrou no elevador no andar térreo. Ele desceu inicialmente 2 andares. Olha, ele desceu, número negativo. E em seguida, ele subiu 6 andares. Se ele subiu, tem uma medida positiva. Menos 2, ó, sinais iguais, positivo. Menos 2 com mais 6, sinais diferentes. Eu vou subtrair e vou conservar o sinal do maior número. Menos 2 mais 6 dá 4. Quem é o maior número absoluto? É o 6. Por isso que o 4 ficou positivo. Então, o elevador parou no 4º andar, tá? Menos 2 mais 6. Subtrai e conserva o sinal do número maior, que nesse caso é o 6. Agora, nós iremos estudar as propriedades da adição. São 4 propriedades. Vamos analisar a primeira. A primeira diz assim: a soma de 2 números inteiros é sempre um número inteiro. Vamos interpretar essa frase.
eu vou somar dois números inteiros. Quem são os números inteiros? Os números positivos e os números negativos. E o resultado também vai ser um número positivo ou um número negativo. Eu coloquei aqui 4 valores para a gente analisar. 4 situações. Mais 3 com mais 5, muito fácil, dá 8. Agora, menos 7, eu tenho uma dívida de R$7 e uma outra dívida de R$3. Menos 7 com menos 3 vai dar menos 10. Olha o que eu falei. Sinais diferentes, fica menos. Menos 7 mais uma dívida de R$3, eu estou devendo R$10. Um saldo de R$11 mais uma dívida de 8. 11 tira 8, 3. Um saldo de R$7 mais uma dívida de R$13. Olha, o meu saldo é menor do que a minha dívida. Se o meu saldo é menor do que a minha dívida, eu vou ficar devendo R$6. Então, observe que você somou números inteiros e obteve como resposta números inteiros também. A segunda propriedade diz assim: a ordem das parcelas em uma adição não altera a soma. Vamos entender melhor. 11 mais menos 9. Olha só, o 11 está na frente e o menos 9 vem depois. 11 é o meu saldo. 9 é a minha dívida. 11 tira 9 dá 2. Estou usando esses mesmos números, mas em ordens opostas. Passei o menos 9 para frente e o 11 atrás do menos 9. Menos 9 é a minha dívida, mas eu tenho um saldo de R$11. Então, eu vou continuar tendo um saldo positivo de R$2. Então, a ordem aqui das parcelas não alterou o resultado da soma, tá? 11 mais menos 9 pode ser escrito como menos 9 mais 11. Essa propriedade se chama propriedade comutativa. Você pode comutar, você pode mudar a ordem das parcelas, que o resultado ele não é alterado. Isso é na adição. A terceira propriedade é a propriedade associativa. O que ela diz? Associando-se as parcelas de maneiras diferentes, obtém-se a mesma soma. Então, eu tenho 3 valores aqui. Menos 8, mais menos 2, mais 7. Vamos entender assim. Número negativo é um saldo devedor. Número positivo é um saldo que eu tenho, tá? Menos 8, minha dívida, mais uma outra dívida de R$2, mais um saldo de R$7. Observe que eu vou juntar aqui 2 dívidas, menos 8 com menos 2. Menos 8 com menos 2 dá menos 10. Vou repetir o mais 7. A minha dívida é de R$10 e o meu saldo é de R$7. Dívida maior do que o saldo, então eu vou continuar devendo R$3. Agora observe que eu tenho os mesmos números. Eu só vou alterar a ordem da soma. Agora eu vou começar com uma dívida de R$2 e um saldo de R$7. Uma dívida de R$2, olha a setinha, ó. E um saldo de 7,
eu tenho mais do que eu devo. Então, eu tenho um saldo de R$5. Observe que o menos 8 que está aqui, ele foi repetido aqui, ó. Dívida de R$8, saldo de R$5. Devo mais do que eu tenho, então eu vou ficar devendo R$3. Observe que as duas contas obtiveram o mesmo resultado. Então, a propriedade aplicada é associativa. Eu posso ter parcelas diferentes, eu posso adicionar em ordens diferentes e eu vou ter o mesmo resultado. Por quê? Associando as parcelas de maneira diferente, obtém-se a mesma soma. A quarta propriedade, ela fala do elemento neutro. Quem é o elemento neutro na adição? Muito bem, já pensaram, é o zero, tá? O zero é o elemento neutro. R$8 mais nada, eu vou continuar tendo R$8. Uma dívida de R$7 mais nenhuma dívida, a minha dívida continua sendo de R$7. Então, essa propriedade, ela fala do elemento neutro da adição em Z. Esse Z aqui representa o conjunto dos números inteiros. Então, somar com zero ou tirar zero não altera o resultado. Agora vamos responder essa pergunta. Como somamos ou subtraímos números inteiros? Observe que eu tenho aqui dois exemplos, da letra A e da letra B. E eu tenho números dentro dos parênteses. Primeiro, retiramos os parênteses. E depois, efetuamos os cálculos. Então, eu tenho que retirar os parênteses. Observe que aqui eu tenho sinal de mais. Se o sinal antes do parêntese for positivo, conservamos o sinal de todos os números dentro do parênteses. Então, vamos prestar atenção nessa frase. O sinal é positivo antes do número que está dentro do parênteses. Então, eu vou conservar, ó, sinais iguais, continua positivo. Antes do parêntese, eu tenho um número positivo. Positivo com negativo, mais com menos, dá menos, tá? Então, se o sinal antes do parêntese ele for positivo, eu vou conservar, ó, conservamos o sinal do número que está dentro do parênteses. Então, vamos lá. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Mais 30, eu tenho R$30. E eu gastei R$25. Então, meu saldo é positivo de R$5. Agora, vamos ler a segunda frase. Se o sinal antes do parênteses for negativo, então mudamos o sinal de todos os números dentro do parênteses. Vamos prestar atenção nessa frase, ó. O sinal antes do parênteses, ele é negativo. Sinais iguais, ele vai ficar positivo. Menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. Sinais iguais. Sinais iguais fica positivo. Sinais iguais, a resposta fica positiva. Agora vamos prestar atenção. Menos uma dívida. Se é menos uma dívida, eu não tenho mais a dívida. Por isso que ficou positivo. Mais 17. Mais um saldo de R$3. 17 mais 3, 20.
Então, preste atenção, quando os sinais forem iguais, positivo aqui, ó. Menos com menos dá mais. Se antes do sinal eu tiver se antes do parênteses eu tiver um sinal negativo, se o sinal for negativo, mudamos o sinal de todos os números dentro do parênteses. Aqui é menos. Então, eu vou mudar o sinal do valor que está dentro do parênteses. Por isso que ficou mais. Tem que redobrar a atenção na adição de números negativos. Para efetuar os cálculos, usaremos a seguinte regra. Se os sinais forem iguais, somamos os valores absolutos e conservamos o sinal. Ó, menos um saldo positivo. Menos um saldo positivo. Então, eu estou devendo. Mais uma dívida. Se é mais uma dívida, eu tenho essa dívida. Então, menos 45 com menos 5, ó, eu estou juntando dois números negativos. Eu vou somar, ó, eu vou somar e vou conservar o sinal. Dívida e dívida, eu continuo devendo. Agora eu estou devendo R$50. Se os sinais forem diferentes, subtraímos os valores absolutos e conservamos o sinal do maior. Preste atenção aqui, ó. Menos um saldo. Menos um saldo. Se é menos um saldo, eu tenho um número negativo. Mais um saldo positivo. Um número negativo com um número positivo. Sinais diferentes. Eu vou subtrair. Menos 20 mais 4. Vai dar 16, tá? Mas eu vou conservar o sinal do maior número. O maior número absoluto aqui é o 20. Quem acompanha o 20? O sinal negativo. Por isso que ficou menos 16. Sinais diferentes, menos. Sinais iguais, mais. Uma dívida e um saldo. Devo mais do que eu tenho. Então, eu vou ficar devendo R$16. Duas dívidas. Vou dever R$50. Resolvendo expressões. Eu tenho aqui 5 valores. Para eu resolver essa expressão, eu preciso primeiro eliminar os parênteses. Então, eu vou retirar os parênteses analisando as regras de sinais. Mais com menos, dá menos. Sinais diferentes, ó, mais uma dívida, tô devendo. Mais uma dívida, estou devendo. Mais um saldo, tenho esse saldo positivo. Menos uma dívida, se é menos uma dívida, eu não tenho mais, por isso que ficou positivo. Uma outra maneira de entender, sinais diferentes, fica negativo. Sinais diferentes, fica negativo. Sinais iguais, positivo. Sinais iguais, positivo. Eliminamos os parênteses. Agora vamos juntar os valores, ó. Uma dívida de R$5 com uma outra dívida de 9, menos 14. Juntando com uma dívida de 3, 14 negativo com menos 3, menos 17. Então, eu juntei os números negativos. Agora, eu vou juntar os positivos. 8 positivo com 2 positivo, 10. Menos 17 mais 10.
Devo R$17 e paguei R$10. Continuo devendo R$7. Observações importantes. Se não existir sinal antes de um parênteses ou antes de um número, então dizemos que o sinal é positivo. Se não tiver sinal dentro do parênteses ou sinais positivos, 2 sinais positivos, ele continua sendo positivo. A soma de números simétricos é igual a 0. Um número negativo com um número positivo, ó, eu tinha R$10, gastei os R$10, não tenho nada. Tinha R$8, gastei R$8, não tenho nada. Então, se eu somar números opostos, números simétricos, o resultado é 0. Então, prestem bastante atenção quando vocês forem adicionar números positivos e números negativos. Agora vamos fixar essa matéria realizando os exercícios.